Você é aquele tipo de pessoa que não suporta ficar triste ou angustiado, ou mesmo quando sente medo ou raiva, fica sem saber como lidar? Então eu acho que esse vídeo pode te ajudar. Eu sou Gabriela Soares, eu sou psicóloga e hoje eu vou falar um pouco sobre o cuidado com as emoções. Você já observou o quanto as emoções permeiam o nosso cotidiano o tempo inteiro? Quando a gente acorda bem, alegre, bem disposto, e aí a gente consegue fazer o nosso dia render, as atividades fluem, as coisas acontecem. Mas nos dias que a gente está mais triste, mais para dentro ou angustiado, as coisas parecem ter mais dificuldade de serem realizadas. Então, até as mínimas adversidades do dia a dia às vezes parecem ser maiores do que de fato são. Pois é, a gente é atravessado e permeado por nossas emoções a todo instante. E essas emoções, elas podem se mesclar ao longo do dia, né? Às vezes a gente acorda alegre, mas de repente aconteceu alguma coisa que a gente nem identifica exatamente o que foi, mas que de alguma forma isso muda o nosso humor, muda o nosso estado de espírito, a nossa forma de estar no mundo. Ao mesmo tempo que às vezes acontece de a gente estar triste, de repente encontra uma pessoa, escuta uma palavra, ouve uma música e tudo pode mudar. Na verdade, as emoções, elas são esse turbilhão dentro da gente. A cada momento, uma vem para ser a figura, digamos assim, né, alterna. E apesar da gente estar consciente de que a gente é esse turbilhão de emoções, né, que se alternam, eu percebo que tem muita dificuldade em lidar com as emoções que são consideradas perturbadoras, como a angústia, o medo, a raiva, a tristeza. Normalmente, quando essas emoções surgem, elas causam tanto desconforto na pessoa que às vezes existe uma certa tendência, eu vou colocar nesse termo, uma certa tendência em ignorar o que está acontecendo consigo mesmo quando essas emoções surgem. Normalmente, quando alguém está triste ou quando alguém está para baixo, ou não quer sair de casa, é comum a gente escutar: que menino, sai desse lugar, vamos sair, vamos beber para esquecer, não se entrega a essa dor não. Enfim, esses são as frases que a gente costuma escutar quando uma emoção dessa surge pra gente. A gente escuta isso da outra pessoa, mas a gente também costuma repetir isso pra gente. E de alguma forma, esse comportamento de ignorar ou de fingir que você não está sentindo isso, termina que vai gerando, né? Vai trazendo e vai gerando acúmulos emocionais dentro da pessoa. É como se fosse enchendo um copo e cada vez que esse copo é cheio e que essa dor ela não é olhada, em algum momento esse copo pode transbordar. Às vezes transborda num comportamento que todo mundo fala: para que isso, né? Uma tempestade num copo d'água, muitas vezes. Às vezes pode também transbordar através de uma dor, através de um sintoma ou mesmo através de uma doença. E eu posso te dizer que na minha experiência clínica, né, no meu consultório, isso é uma coisa que acontece muito. Muitas vezes as pessoas vão acumulando esses nós emocionais, vão silenciando as suas dores, vão ignorando as suas dores, e chega um momento que essa conta chega. E é justamente quando essa conta chega que a pessoa vai buscar ajuda ou que a pessoa se dá conta de que tem alguma coisa que não está muito bem na sua vida ou na sua forma de lidar com o que está acontecendo. Assim, eu acho que isso é o que me motivou a fazer esse vídeo, é para propor, né, antes de mais nada, que você possa buscar uma forma de se relacionar de uma outra maneira com as suas emoções, sobretudo com as emoções negativas. Ao invés de ignorar, que tal você parar um pouquinho? Em primeiro lugar, aprender a acolher a sua dor, né? Se você está triste, alguma coisa aconteceu para desencadear essa tristeza. Essa tristeza ela pode estar surgindo como uma oportunidade de você olhar para o que está acontecendo com você mesmo. Assim como é com a tristeza, também vai ser com a raiva, com o medo, com a angústia. Tudo isso tende a mostrar alguma coisa que não está muito bem dentro de você. É aquele momento, como às vezes eu brinco, que é como se
você fosse chamado na chincha. Aqui em Salvador a gente usa muito esse termo, mas é como se você fosse chamado na chincha por você mesmo, né? Então, é aquele momento em que você vai ter que dizer assim, opa, tem alguma coisa acontecendo. E é importante que você aprenda a acolher isso como uma coisa natural, sim, como uma coisa que acontece com todo mundo, mas, sobretudo, como uma coisa que está apontando para um caminho dentro de você. Há pouco tempo eu fiz um post falando sobre o medo, que normalmente quando a gente sente medo de alguma coisa é porque a nossa vida está nos convocando a dar um novo passo. Não é com todo mundo, né? E nem sempre é assim, mas isso é uma coisa que acontece. Assim como a tristeza também, ela pode estar apontando para uma dor do passado que pode estar se presentificando hoje, que pode estar vindo à tona hoje e que talvez você não tenha olhado lá atrás, mas que você precisa olhar agora, você precisa encarar. Então, quando essas emoções surgirem, ao invés de dar um jeito logo de varrer para debaixo do tapete, ou de ignorar, ou de fazer qualquer coisa para você silenciar o que você está sentindo, se permita olhar para dentro de você, se permita entrar em contato com o que está acontecendo com você e ver o que acontece. Eu não sei se você já se perguntou, mas o que será que acontece quando a gente ignora as nossas dores? E até quando você vai continuar fazendo esse movimento de ficar adiando o que você precisa se defrontar? Não é uma trajetória fácil, não é um caminho tranquilo, mas é um caminho necessário. Então vamos aproveitar esse momento que a gente está mais próximo da gente mesmo e vamos aprender a nos relacionar não só com essas emoções, mas com a gente de uma outra maneira. É isso. Vou ficando por aqui. Um abraço.